Fala galera, hoje mais um resumo aí, resumo hoje no Covil dos Lobos, que livro bacana. No início do livro ele menciona o Santiago, o principal do livro. Santiago ele tinha 16 anos, sofria muito bullying na escola, não gostava ali de fazer os afazeres domésticos em casa, não dormia à noite porque ele tinha vários sonhos, vários pesadelos de que lobos entrariam na sua casa. Então ele era um cadáver ambulante ali, não dormia de dia, não dormia à noite. Ele sofria muito bullying por 3 colegas na escola. Um certo dia, um desses colegas, Maicon, o imprensou num corredor, começou a dar socos nele. Com esses socos ele correu para um penhasco. Esse penhasco ele caiu numa floresta, a floresta dos lobos. Nessa floresta vários lobos começaram a persegui-lo. Ele correu, chupou nessa floresta apenas limões, foi sua alimentação, apenas limões. Na floresta, aquele acanhado garoto de 16 anos que batiam nele na escola e sofria muito bullying, ele passou a demonstrar bastante coragem, fugindo, correndo dos lobos. Aí ele foi parar lá no covil dos lobos. Subiu numa árvore e ficou lá por vários dias, mas não teve como. Teve uma hora que ele teve que descer, meio que escorregou e caiu. Lá embaixo os lobos o cercaram e começaram a conversar com ele. E entraram ali em um consenso de que ele ia sair dali, mas ele ia sair e ia se tornar um lobo, senão eles iam matá-lo. Vários dias depois ele foi achado, levaram ao hospital. No hospital levou um certo período para ele recuperar a memória, mas ao recuperar a memória ele já recordou de tudo isso, tudo que aconteceu. Lembrando que cada lobo que ali estava era um medo diferente a ser vencido. Ali tinha o lobo preto, que representava a crueldade e o medo. O lobo cinza, que a fúria. O lobo marrom cego, que representava a justiça e a verdade. E o lobo branco, a coragem. Um certo amigo que o Santiago fez era simplesmente um coiote. O Felipe, o coiote, ele roubou todo o dinheiro dos seus pais, da empresa que seus pais tinham, e fugiu. Nessa fuga, Santiago correu atrás dele. Só que ao chegar no local, Santiago deparou com uma cena. O seu avô tinha pulado na frente do carro como um lobo. Pegando então, Santiago, todo mundo começaram a exaltar Santiago como herói daquela cena, herói daquela cidade, por ter salvado o dinheiro, patrimônio dos seus pais e derrotado o coiote Felipe. Por um período, Santiago foi exaltado, né? Todo mundo o adorava por isso. Só que ele ficava correndo por dentro com aquela verdade, pois ele sabia que não era ele. Ele sabia que quem tinha feito realmente e quem merecia ganhar todo aquele privilégio que ele estava tendo era o seu avô, que morreu em prol de salvar. Santiago então derrotou o lobo marrom cego, trazendo à tona a justiça e a verdade. Um certo dia na escola, Santiago, o lobo marrom, não, o lobo cinza, que representava a fúria, colocou-se lá de um colega na bolsa de Santiago, para que Santiago libertasse. Santiago então libertou a fúria dentro dele. O autor traz que a fúria tem que ser libertada, a depender de como será usada, a fúria é boa. O algoz pediu a Santiago que fizesse justiça com Maicon, pois ele sempre sofria abusos, tanto psicológico e físico de Maicon. Santiago então começou a sondar a casa de Maicon. Vendo assim, Santiago observou que Maicon sofria de abusos mostrados pelo seu pai, era espancado, a sua mãe também. E Santiago então expulsou, fazendo assim a justiça, expulsou o pai de Maicon de casa. Então Santiago com isso, ele derrotou todos os lobos, ele derrotou cada medo, né? A
crueldade, o medo, libertou a fúria, fez justiça, a verdade à tona, teve coragem. E também derrotou o Algoz. O Algoz queria que ele acabasse com o Michael e não foi isso que aconteceu. Que livro bacana. Então ele traz aí que a gente tem que... Cada medo ele transformou em forma de lobo. Cada medo ele traz como um lobo. Então todos os nossos medos têm que ser derrotados. A gente ao nascer, a gente nasce com 2 medos. O medo da altura e o medo do escuro. Os demais medos são construídos. Então se são construídos, terão que ser derrotados também.